Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e nesse vídeo eu vou explicar para você por que você não deve se estressar e nem ficar muito preocupado ou preocupado em excesso com essa epidemia de coronavírus que está rolando por aí. Por que você não deve fazer isso? Porque isso vai afetar o seu sistema imunológico e eu vou explicar nesse vídeo por que isso acontece. Então eu resolvi gravar esse vídeo, gente, porque assim, tem muita coisa rolando na internet falando sobre prevenção, falando sobre a gente não sair de casa, e isso é extremamente importante. A gente deve sim se informar em relação a essas coisas, a gente deve sim seguir as recomendações oficiais. Mas o que eu estou vendo acontecer, inclusive eu tenho recebido e-mails de pacientes essa semana, ao longo de toda a semana, extremamente preocupados, extremamente. Eu vejo gente passando álcool gel na mão de 5 minutos, estando dentro de casa, sem ter tido contato com nada nem com ninguém, e não é bem assim. Então, eu estou entendendo que esse excesso de preocupação ele pode estar realmente afetando a saúde emocional das pessoas, e eu tenho certeza absoluta que isso pode impactar também na capacidade que o corpo tem de se defender, até de uma gripe normal, mesmo não sendo corona, porque a gente está aí com um clima que uma hora está calor, outra hora chove, e a gente está sujeito a várias outras questões. Então, por que isso acontece, gente? Quando a gente está vivendo normalmente no nosso dia a dia, então comendo, dormindo, tomando banho, enfim, fazendo as coisas, geralmente o nosso corpo está num modo que a gente chama de modo parasimpático ou modo colinérgico. A gente tem um sistema nervoso autônomo que comanda a produção desses mediadores químicos e hormônios. No caso do sistema parasimpático, que é o nosso sistema que a gente diz basal, né, o do dia a dia, a principal substância que está relacionada é a acetilcolina, por isso também é chamado de sistema colinérgico. Mas o nosso corpo ele também tem um mecanismo de defesa quando a gente sai desse estado de repouso ou esse estado basal e passa por uma situação de estresse, seja um estresse agudo do tipo vou perder o ônibus e sair correndo, do tipo acordei atrasado, do tipo tomou um susto com a barata, estou sendo assaltado, até em estados um pouco mais arrastados ou crônicos desse estresse, como por exemplo fazer uma prova que dura ali 2, 3, 4 horas. Então sempre que a gente está em situação de perigo, e isso o nosso corpo é assim desde que a gente era homem das cavernas e tinha que correr do urso que estava vindo atrás da gente. Funciona da mesma maneira, não importa se esse estresse é correr do urso ou se esse estresse é passar por uma entrevista de emprego, por exemplo. Quando esse sistema entra em ação, a gente chama ele de sistema simpático, a gente está falando de um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio e esse sistema, eles são responsáveis por defender a gente de perigos ou estresses agudos. Acontece que quando a gente permanece em estado de estresse, normalmente o que acontece é que o ideal seria que a gente passasse pelo pico de estresse, o sistema adrenérgico entra em ação e a gente, depois que aquele estresse passasse, voltasse para o nosso basal, que seria o sistema colinérgico. Acontece que quando esse estresse começa a se prolongar, um outro hormônio entra em ação, que é o hormônio chamado cortisol. E eu falei um pouquinho desse hormônio num vídeo algumas semanas atrás no canal. E o cortisol, inicialmente ele é importante para permitir que a adrenalina continue agindo por mais tempo sem causar danos para o nosso corpo, né? Só que quando a gente começa a ficar muito estressado, muito preocupado, muito nervoso durante muito tempo, esse hormônio cortisol ele começa a ter efeitos deletérios e a própria adrenalina. E aí a gente pode começar a experimentar sintomas como, por exemplo, palpitação, insônia, uma fome excessiva, uma predileção por alimentos com alta densidade calórica, porque isso garantia a sobrevivência quando a gente era homem das cavernas, né? Então a gente pode começar a ter muita fome e querer comer muito doce, muita coisa com gordura, fritura. Quando o cortisol está em ação em excesso por muito tempo, quer dizer, o estresse crônico, ele vai ter impacto no nosso corpo como um todo, inclusive nas nossas defesas. Então, na verdade, numa fase aguda, esses hormônios eles recrutam as nossas células brancas para defender a gente contra um vírus, uma bactéria ou uma ferida que se abre durante uma luta ou fuga. Mas se ele está ali cronicamente, ele pode levar até a prejudicar a cicatrização de feridas, ele pode prejudicar, né, o cortisol, até que o nosso sistema de defesa consiga agir corretamente. Tudo isso para te dizer que a gente sim tem que se cuidar, mas a gente não deve entrar em pânico nem se preocupar excessivamente. Por quê? Porque isso pode estar causando
pode estar levando a gente a um quadro de estresse crônico e, consequentemente, causando problemas para a nossa saúde. Então, pessoal, vamos olhar para essa situação que a gente está vivendo com muita responsabilidade, mas também com muita tranquilidade, porque se você está em casa, se você está fazendo tudo o que está sendo orientado, se você não está se expondo a riscos desnecessários, dá para você ficar tranquilo, dá para você viver sua vida normalmente, tentar fazer tudo que você puder online. Tem tanta gente aí fazendo coisas online, então desde exercício, aulas online, até shows online. Tem alguns amigos músicos aí que estão divulgando shows aí pelas lives e tudo mais. Fica tranquilo e tenta aproveitar. E se você não conseguir sozinho, uma dica que eu te dou, que vai ajudar a baixar esse sistema adrenérgico e trazer você de volta para o sistema parasimpático ou o sistema colinérgico e deixar você bem tranquilo, é meditar. Então, quando a gente respira fundo, quando a gente faz uma inspiração profunda, naturalmente o nosso corpo tende a ir voltando para o nosso estado inicial. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou dar uma dica para vocês que é uma ferramenta que eu chamo de conselho de vó. Essa ferramenta é uma ferramenta infalível para tirar você de um quadro de estresse e você pode usar ela não só em casa quando você estiver muito preocupado, muito estressado com a situação do coronavírus, mas você pode usar sempre que você precisar, né? Antes de entrar numa entrevista de emprego, quando você for abordar o seu crush no aplicativo, porque agora a gente não pode abordar no dia a dia, né? Quando você for passar por uma prova, enfim, qualquer situação em que você está estressado, você vai usar essa ferramenta que se chama conselho de vó. Bom, a minha avó dizia que ela falava assim: calma menino, respira fundo e conta até 10, sempre que a gente estava nervosinho quando era criança. Então é isso, você respirar fundo e expirar devagarinho contando até 10, naturalmente faz com que o seu corpo se acalme, o seu corpo entende que está tudo bem. A respiração curta é um sinal para o corpo de que a gente precisa da adrenalina. E a respiração prolongada e profunda sinaliza para o nosso corpo que a gente pode relaxar. Então usa essa ferramenta chamada conselho de vó sempre que você precisar relaxar. Então eu vou finalizar esse vídeo fazendo essa respiração profunda junto com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Pronto. Simples assim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que a gente possa ficar tranquilo para poder lidar com toda essa situação com muita sabedoria, com muito amor, com muito carinho, cuidando uns dos outros, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham recebido um pouquinho do meu cuidado aqui com esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo bem grande. Tchau, tchau!